Notícias desta quarta-feira, 4 de dezembro. E a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. A manchete é: PIB do Brasil cresce 0,9% no terceiro trimestre, afirma IBGE. Resultado de julho a setembro fica aquém do 1,4% dos 3 meses anteriores. Serviços e indústria, além de consumo das famílias e investimentos, puxam alta. Presidente da Coreia do Sul declara lei marcial no país, mas recua. A foto de destaque da Folha de São Paulo está um pouco aqui desfocada, né? Borrada, porque é tirada de um vídeo, mas é um vídeo que correu ontem às redes sociais do país e fora do país. Um policial de São Paulo jogando um homem em cima de uma ponte. E as cenas chocaram os internautas ontem. E hoje é registro nas capas de vários jornais brasileiros, como aqui a Folha de São Paulo. Imagens de vídeo mostram policial militar segurando o homem e o arremessando de ponte em Cidade Ademar, na capital paulista. PM joga homem de ponte em São Paulo. Comandante disse que foi um erro emocional. Um policial militar de São Paulo foi flagrado jogando um homem de uma ponte após perseguição na zona sul da capital. Testemunha diz ter visto a vítima saindo do córrego com um machucado na cabeça. Vídeo mostra mais 3 PMs na ação. O episódio de violência policial é mais um a pressionar a gestão do governador Tarcísio de Freitas. Ele que também é um ex-policial, filiado aos republicanos, que afirmou ter afastado 13 agentes de suas funções. Abre aspas. Aquele que atira pelas costas, aquele que chega ao absurdo de jogar uma pessoa da ponte, não está à altura de usar essa farda. Esses casos serão investigados e rigorosamente punidos. Fecha aspas, disse o governador em rede social. O comandante-geral da PM, Cássio Araújo de Freitas, classificou o caso como erro emocional. E o secretário Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública, classificou o ato como uma ação isolada. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo desta quarta-feira, uma matéria internacional, mas com repercussão no Brasil. Reforma migratória do presidente da Argentina, Javier Milei, pode afetar brasileiros. A gestão do presidente Javier Milei anunciou uma reforma migratória na Argentina. Universidades públicas e serviços de saúde deixariam de ser gratuitos para estrangeiros não residentes, o que pode afetar 95 mil brasileiros que vivem hoje na Argentina. Outra chamada internacional. Estados Unidos gastam mais com juros do que com a defesa, pela primeira vez. Na página Equilíbrio, a matéria chamada de capa diz: psicóloga prega baixar expectativa com os filhos. Ainda sobre
essa violência policial em São Paulo, o Tiago Amparo escreve: horror na PM paulista não é caso isolado, como disse o secretário Guilherme Derrite. Diz o texto da análise feita pelo Tiago: não dá para acreditar que Derrite, secretário de Segurança Pública, ou o governador Tarcísio defendam qualquer investigação e punição de policiais quando, na prática, criam obstáculos para o uso de câmeras pela corporação. Tensão com o Congresso segue após o STF, o Supremo Tribunal Federal, liberar emendas parlamentares. O aval do STF, com ressalvas às emendas parlamentares, foi mal recebido pelo Congresso Nacional. Legisladores pressionam pela liberação sem amarras. E agora, liberação sem amarras das emendas parlamentares. Senadores e deputados não querem divulgar para a sociedade brasileira para onde esse dinheiro está indo, quais os municípios, em que serão aplicados, como o Tribunal de Contas vai fiscalizar a aplicação do dinheiro. E o governo Lula tenta evitar retaliações de Câmara e Senado contra os projetos, contra as pautas econômicas do governo que tramitam nas duas casas legislativas. O caderno Ilustrada de hoje, da Folha de São Paulo, tem como matéria principal: livros revelam processo criativo da escritora Clarice Lispector. E a chamada no caderno Mercado é para a revolução do PlayStation, que está completando 30 anos. A capa do jornal O Estado de São Paulo traz como manchete o mesmo assunto da manchete da Folha. É o aumento da economia, o ritmo da economia. O PIB, o Produto Interno Bruto, no terceiro trimestre, surpreende e joga mais pressão sobre o Banco Central. Alta de 0,9% reforça a avaliação de que a economia está superaquecida. 3,3% é a mediana das projeções de economistas para o PIB do ano. Antes era de 3,2%. Violência policial também é chamada de capa do Estadão e diz: 13 policiais militares de São Paulo são afastados após homem ser jogado de ponte na capital paulista. E aqui estão, num tamanho menor, as 3 fotos tiradas do vídeo quando o policial joga esse rapaz de cima da ponte. Ele ficou todo machucado, mas escapou. Após ser abordado em uma moto, homem foi jogado por PM no córrego do Cordeiro. Secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, falou em severa punição aos policiais que cometeram esta violência contra o cidadão. A foto de destaque do Estadão é sobre a confusão que houve ontem na Coreia do Sul. Presidente da Coreia do Sul decreta lei marcial e depois recua. Numa tentativa frustrada de golpe de Estado, o presidente Yoon Suk-yeol acusou a oposição de tentar derrubar a democracia,
decretou lei marcial e mandou o exército cercar o parlamento, esse aqui da foto, mas revogou o decreto após uma onda de protestos. Na área de educação, a chamada de capa do Estadão é para uma matéria dizendo: programas de pós-graduação terão incentivo para encurtar tempo até a titulação. O presidente da CAPES afirma que programa cujo aluno passa rapidamente do mestrado ao doutorado ganhará bolsa. No caderno de comportamento e cultura do Estadão, a matéria chamada de capa diz: a ciência prova, música certa ajuda a vender. O som ambiente na loja ou no bar influencia na hora de um cliente comprar ou não um produto, mostram estudos. Na coluna do Estadão de hoje tem uma matéria exclusiva escrita pela Rosiane Kennedy, dizendo que Lula, presidente Lula, dá poder ao ministro Juscelino Filho sobre as verbas do leilão do 5G de internet. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a Polícia Federal flagra diálogos de lobista com assessor de desembargador com relação à venda de sentenças judiciais. Crise demográfica na Rússia. Está nascendo pouca gente na Rússia. Rússia quer proibir propaganda da opção de não ter filhos. O governo russo quer mais gente nascendo. Demora agora a crise de energia elétrica em São Paulo. Demora da empresa Enel para atendimento de emergências sobe 33% em 5 anos. Concessionária demorava, em média, 9 horas e 13 minutos para atender ao cliente. Agora, a média é de 12 horas e 21 minutos. A empresa diz que vai contratar mais gente. Então, essa ineficiência da empresa Enel de distribuição de energia elétrica não é só no Ceará. Não é só no Ceará onde essa empresa foi contratada. Mas também, como vocês viram na chamada de capa do Estadão, a situação é parecida em São Paulo. Na capa do jornal O Globo do Rio de Janeiro, no alto da página, o jornal Globo traz a segunda matéria, a primeira foi publicada ontem, sobre a falta de educação do carioca, que a matéria não chama falta de educação, chama incivilidade. Diz o seguinte: cada um faz a sua regra. A dificuldade do carioca em obedecer regras, obedecer às leis de trânsito, por exemplo, às leis de convivência com a cidade. Aqui diz: cada um faz a sua regra. Um giro pelas praias de Botafogo e Copacabana revela o que pensam os cariocas sobre infrações a cada esquina. Essa série de matérias chama-se É Ilegal, e daí? É a resposta que dizem os cariocas. E o jornal Globo está batendo nessa tecla, e a segunda matéria sobre esse assunto. Na matéria de ontem mostrava um local previsto para estacionar veículo de pessoas com deficiência ocupado por motos. E na praia, onde é proibida a música alta,
também sendo desrespeitada essa lei. Nas páginas internas nós vamos ver o que é que o Globo trata hoje sobre a incivilidade ou a falta de educação do carioca. A manchete de capa é o mesmo assunto, tratado na edição de hoje da Folha, do Estadão. A atividade aquecida. PIB mantém ritmo acelerado e pressiona juros e ajuste fiscal. A alta foi de 0,9% no terceiro trimestre, puxada pelo consumo das famílias e por investimentos. Analistas temem impacto na inflação. Na área de política, é a insatisfação no Congresso Nacional sobre essa decisão do STF de liberar o pagamento das emendas parlamentares, mas com critérios de transparência, diz a chamada de capa. Insatisfação com emendas parlamentares adia a votação de pacote econômico da Presidência da República. A irritação de deputados com a imposição pelo STF de critérios adicionais de transparência para a liberação de emendas cresceu e fez com que líderes na Câmara recuassem ontem da votação da urgência de projetos do pacote fiscal. Sob pressão para entregar as medidas, o Planalto pediu ao Ministério da Fazenda que apresse a liberação de 7,8 milhões de reais em emendas parlamentares ao Congresso. E agora, a Advocacia Geral da União está tentando convencer o Supremo a liberar pelo menos parte desses recursos para que o governo não seja prejudicado na sua agenda econômica. Ainda sobre essa questão da violência policial em São Paulo, tem um artigo do Bernardo Melo Franco dizendo: governador Tarcísio tenta se descolar da barbárie que incentivou. A mesma foto da Coreia do Sul é usada na capa do jornal O Globo. Tensão e caos na Coreia do Sul. Militares cercam a Assembleia Nacional sul-coreana após o presidente do país surpreender ao decretar lei marcial em meio a conflitos com o parlamento. Depois de pressão política e protestos nas ruas, ele recuou da medida de lei marcial. O jornal Globo também traz as fotos do policial jogando esse senhor de cima de uma ponte lá em São Paulo. Flagrante de uma barbárie. Policial arremessa homem de uma ponte na zona sul de São Paulo, em sequência que viralizou, gerou revolta e pôs em xeque o preparo da PM paulista, envolvida em outros casos recentes de violência. Governador Tarcísio de Freitas prometeu punições rigorosas. Na área de futebol, a chamada de capa do Globo é sobre o Brasileirão, tempo de decisão. Botafogo pode ser campeão hoje e Flamengo joga com torcida dos tricolores. Na área de saúde, a matéria é sobre o dia seguinte, sobre o dia da ressaca.
Exercício físico é um elixir contra a ressaca? Especialistas dizem que atividades leves e feitas com certas precauções podem aliviar o mal-estar pós-bebedeira. Eleição na Gávea. Propostas para o rubro-negro. Debate promovido pelo Globo reúne hoje os candidatos à presidência do Flamengo. O jornal o Globo traz hoje um caderno especial sobre a COP29. COP no Brasil. Após impasse em Baku, no Azerbaijão, olhos se voltam para Belém, porque no próximo ano, em Belém, haverá uma conferência internacional sobre o clima. Operação na Penha deixa morto e rastro de terror. Contra roubo de cargas e veículos, Polícia Civil atuou em complexo de favelas que teve manhã de barricadas e suspensão de serviços com 5 feridos. E no segundo caderno, que é o caderno de Cultura e Comportamento do Globo, traz uma entrevista com a atriz Mariana Lima. Ela diz nessa entrevista: desci aos infernos, fui salva pelo trabalho. A atriz Mariana Lima se abre nessa matéria a jornalista Maria Fortuna sobre colapso que a deixou 2 anos fora da vida. O novo filme Medley e como deixou de estrelar no filme Ainda Estou Aqui. Ela revela nessa entrevista ao jornal Globo. Agora vamos para a capa do Correio Brasiliense do Distrito Federal. O Correio Brasiliense está aqui numa cruzada contra a redução do dinheiro do Fundo Constitucional do Distrito Federal. É uma proposta que está tramitando na Câmara Federal, o governo Lula diminuindo o repasse de cerca de 800 milhões para o governo do Distrito Federal, para cuidar da segurança ali da área do plano piloto, da esplanada dos ministérios, da sede dos 3 poderes. E depois que foi anunciada essa redução do dinheiro, o Correio Brasiliense, juntamente com o governo do Distrito Federal, estão numa cruzada contra a redução desses recursos. E a manchete, acho que pela terceira ou pela 4ª vez seguida, é sobre o mesmo assunto. E diz assim a manchete do Correio de hoje: Lewandowski defende o Fundo Constitucional do Distrito Federal, o FCDF. Câmara Federal acelera projeto dos cortes de gastos. Ministro da Justiça e Segurança Pública recomendou no Senado que o Fundo Constitucional do Distrito Federal é importante para a capital da República e que os recursos são bem aplicados, diz o texto dessa manchete. Chefe de uma das mais importantes pastas do governo Lula, Ricardo Lewandowski, disse ter sido surpreendido com a discussão sobre mudanças no reajuste do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Abre aspas. Sem entrar no mérito dos cortes de gastos, quero dizer que reconheço a importância do fundo e que seus recursos têm sido bem aplicados. Fecha aspas, avaliou o jurista, que hoje é ministro da Justiça e Segurança Pública.
Ele que foi, realmente ele foi jurista, ele foi membro, hoje aposentado, do Supremo Tribunal Federal. Completou Lewandowski. O FCDF sempre foi algo, ao meu ver, benfazejo. Com suas limitações, ele remunera os policiais, além de dirigir verbas para educação e saúde. Caso aprovado, fecha aspas, caso aprovado o projeto de lei que estabelece novos cálculos para o recurso, o governo do Distrito Federal estima perdas de 800 milhões de reais anuais. E o Palácio do Planalto tem pressa em aprovar as medidas de cortes de gastos e negocia com o Congresso a votação em regime de urgência do projeto de lei. Ontem foram colhidas assinaturas suficientes para apressar a tramitação da proposta, que dentro dessa proposta está a redução de 800 milhões anuais para o governo do Distrito Federal cuidar da segurança ali do centro de Brasília. Segurança essa que foi negligenciada pelo governador Ibanez Rocha em janeiro de 2023, quando o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal viajou para os Estados Unidos. Ele, secretário de Segurança Pública de Brasília, viajou na véspera do dia 8 de janeiro, ele viajou para os Estados Unidos para se encontrar com Bolsonaro e deixou a segurança pública a Deus dará. Segurança pública do plano piloto, das esplanadas dos ministérios, da Praça dos Três Poderes. E aconteceu o que aconteceu. A depredação das sedes dos Três Poderes. Na época, o governador foi afastado do cargo, a vice assumiu, mas depois o Supremo mandou o Ibanez Rocha voltar. Talvez seja por conta disso que o governo federal está retirando esse dinheiro do governo do Distrito Federal para talvez o próprio governo federal assumir a segurança na Praça dos Três Poderes. A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprova a redução do ITBI. O imóvel novo pagará 1%. Chama-se Câmara Legislativa porque em Brasília não existe vereador, existe deputado distrital. E lá não se chama Assembleia Legislativa, como nos estados, mas chama Câmara Legislativa. É chamada de capa também do Correio Brasiliense o aquecimento da atividade econômica no Brasil. PIB, Produto Interno Bruto, entre a euforia e a cautela. Produto Interno Bruto brasileiro do terceiro trimestre cresceu 0,9%. No acumulado do ano, a alta foi de 4% em relação ao mesmo período de 2023. Especialistas, no entanto, alertam para a perda de fôlego da economia na reta final deste ano. É chamada de capa ainda do Correio, o conflito na Coreia do Sul. Parlamento reage e derruba a lei marcial imposta pelo presidente do país. Em meio a protestos e sem apoio dos governistas, que se uniram à oposição na Assembleia Nacional, que foi invadida pela polícia, aprovando por unanimidade
uma moção que bloqueou a aplicação da lei marcial. O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol recuou horas depois de decretar a medida. Agora pode ser forçado a renunciar ao cargo. Esta foto de uma árvore caída aqui em Brasília é para ilustrar a matéria O perigo nos estacionamentos. Uma árvore caiu ontem sobre 4 carros e uma moto no Sudoeste, que é uma cidade satélite de Brasília, provocando danos materiais. Com as chuvas intensas, os bombeiros aconselham a evitar estacionar embaixo de árvores com sinais de fragilidade. Protesto por via segura. Moradores da Fercal cobraram reformas na rodovia DF-150, onde um capotamento provocou a morte de Guilherme, 9 anos, esmagado por uma pedra. O GDF, que é o governo do Distrito Federal, prometeu estudar mudanças na pista. No caderno de Meio Ambiente, hoje a matéria chamada de capa diz: enquanto o céu não me espera, é a Amazônia na tela do Cine Brasília, no meio do drama amazônico, da crise climática. Afastados os PMs da ponte, os policiais militares que participaram da abordagem a um jovem jogado covardemente num córrego em São Paulo serão investigados e estão fora das atividades policiais. O caso provocou fortes críticas em todo o Brasil ao governo paulista. Produção Nacional em Foco. Diretor-presidente da EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, que é uma estatal do governo federal, o Jean Lima disse ao CB Poder, ao podcast do Correio Brasiliense, que o edital Seleção TV Brasil será lançado a partir do dia 10 deste mês e prevê um investimento de 110 milhões de reais. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. No alto da capa é uma chamada dizendo que nova rádio do Grupo Povo estreia hoje, vai entrar no ar hoje, chama-se Clube FM 97.1. E o incêndio, a manchete é sobre os incêndios, o terceiro dia consecutivo, lá no Parque do Cocó. Hoje eu acho que esse incêndio termina porque está chovendo aqui na capital do Ceará. Diz a manchete: incêndios. Estudos ajudarão a planejar restauro ambiental no Parque do Cocó. Aqui a foto de capa é bombeiros trabalhando no rescaldo do incêndio que por 3 dias estava queimando a vegetação no Parque do Cocó, que é a maior área verde do município de Fortaleza. Diz aqui a legenda da foto: bombeiros seguiam monitorando o incêndio no Parque do Cocó ontem, isso que foi ontem à tarde. Resultados desses estudos, serão utilizados para montar modelos matemáticos e permitir a projeção em 3D do movimento das marés para ajudar cientistas a restaurar a área queimada no Parque do Cocó.
E ainda é chamada de capa do jornal O Povo. Esta foto é de uma estátua de Nossa Senhora de Fátima em frente à igreja da 13 de Maio, da Avenida 13 de Maio. É uma praça que tem em frente da igreja de Fátima, na Avenida 13 de Maio. E o local foi cercado porque a estátua de Nossa Senhora de Fátima deverá passar por manutenção. E essa providência é tomada porque, recentemente, cerca de 20 dias, um mês atrás, a estátua lá na igreja de Nazaré, que fica no bairro do Montese, caiu. A estátua, em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, caiu por falta de manutenção. Ficou balançando, instável e veio ao solo. E agora, por precaução, antes que outras imagens tenham o mesmo destino, a estátua de Nossa Senhora de Fátima está sendo passado por manutenção. A reportagem de hoje do jornal O Povo diz: o que estão trazendo não é o que a gente precisa, diz a deputada estadual Gabriela Aguiar sobre os trabalhos das equipes de transição de governo. A equipe indicada pelo atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, e a equipe indicada pelo prefeito eleito, que tomará posse no dia 1º, Evandro Leitão. E ontem, a equipe fez uma visita ao Instituto Dr. José Frota, que é um hospital da Prefeitura de Fortaleza, para verificar em loco as reclamações, as denúncias de falta de médicos, de falta de medicamentos. E esta frase é tirada da entrevista que Gabriela Aguiar, que é a vice-prefeita eleita de Fortaleza e a coordenadora do grupo de transição de governo, disse para a imprensa logo após terminar a entrevista: o que estão trazendo não é o que a gente precisa, o que a próxima gestão precisa, diz Gabriela Aguiar. Na área de economia, o assunto chamada de capa do Povo é as manchetes, o assunto que são manchetes da Folha, do Estadão e do Jornal Globo. O PIB do Brasil cresce 0,9% no terceiro trimestre e avança e alcança 4% em um ano. Tem outra matéria chamada de capa, dizendo que o jornal O Povo vence 3 categorias do prêmio BNB de jornalismo. BNB é o Banco do Nordeste do Brasil. A capa do jornal Valor Econômico, que é do grupo O Globo, diz o seguinte: demanda interna sustenta PIB, mas incerteza fiscal e juro elevado turvam quadro para 2025. Mesmo assunto, manchete do Valor Econômico, também manchete da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo e do Jornal Globo. Ainda é chamada de capa um caderno especial hoje, também no Valor Econômico, sobre COP29. Também esse caderno está dentro das páginas do Jornal Globo. Diz a chamada de capa: caberá a COP30 no próximo ano em Belém, aqui no Brasil, em Belém do Pará, restaurar a confiança num cambaleante regime multilateral climático. Disputa societária. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, confirma condenação
da empresa Ternium a pagar indenização à CSN em razão de mudança no controle da Usiminas. Ajuste fiscal. O Luiz Carlos Trabuco, do Banco Bradesco, vê reação exagerada dos mercados. Para ele, o pacote fiscal do governo Lula não foi tão tímido assim. Ainda falando no corte de gastos, tramita na Câmara Federal. Estava previsto para ontem ser votado regime de urgência. O governo não conseguiu número de votos suficientes. Diz assim a chamada do valor econômico. O pacote de ajuste fiscal do governo passou a ser alvo de críticas de parlamentares ligados ao setor empresarial, dos parlamentares eleitos pelo Distrito Federal e da bancada ligada à área da educação. Por parte das empresas, a principal reclamação é a proposta de limitar a compensação de créditos tributários utilizada pelas companhias para ajudar no fluxo de caixa. Já a bancada do Distrito Federal pretende atuar para evitar a mudança na regra de cálculo do Fundo Constitucional do Distrito Federal, criado em 2002, para custear a segurança e a saúde públicas na capital do país. Outra medida a causar resistência é a proposta que obriga que 20% dos recursos do Fundeb sejam destinados para o ensino integral, para o Ministério da Educação poupar recursos com essa iniciativa. Ainda é chamada de capa do Valor Econômico, a chilena CMPC planeja nova fábrica de 4,6 bilhões de dólares. A chilena CMPC está debruçada sobre os planos de uma nova fábrica de celulose, de papel, no Brasil. O valor estimado dessa fábrica é de 4,6 bilhões de dólares e será construída no município de Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul. O projeto deve ser submetido ao Conselho em 2026, mas a companhia já trabalha na ampliação de sua base florestal no país, disse ao Valor Econômico o diretor executivo da empresa, Francisco Ruiz Tagli. O executivo esteve no Brasil para inaugurar a expansão da fábrica da CMPC em Guaíba, no Rio Grande do Sul, que passa a ter capacidade para 2,4 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano. A nova fábrica está dimensionada para 2,5 milhões de toneladas. Esta que será construída no município de Barra do Ribeiro, também no Rio Grande do Sul. Na área internacional, chamada de capa do Valor Econômico, é para essa crise política lá na Coreia do Sul. Parlamento / lei marcial na Coreia do Sul. A Coreia do Sul viveu ontem uma noite de muita tensão política em uma queda de braço entre o parlamento, dominado pela oposição, e o presidente Yoon Suk-yeol. Em discurso transmitido pela TV, o presidente declarou lei marcial no país, dizendo que a medida era necessária para proteger a democracia de forças anti-Estado.
ligadas à Coreia do Norte. Após o anúncio, uma multidão se aglomerou em frente à Assembleia Nacional, para onde o governo enviou suas tropas. Menos de 3 horas depois, parlamentares votaram para suspender o decreto presidencial. Sem apoio, o presidente da Coreia do Sul disse que revogaria sua ordem anterior, o que de fato o fez. Reorganização para ilustrar aqui essa foto, ele é o Gustavo Pimenta. O novo presidente da Vale do Rio Doce, Gustavo Pimenta, participou ontem do Vale Day, encontro com investidores e analistas na Bolsa de Valores de Nova York. Ele aproveitou o evento para anunciar 3 novos vice-presidentes, entre eles Rogério Nogueira, executivo com longa carreira na companhia, para a estratégica área comercial e de novos negócios, que terá de lidar com provável desaceleração na demanda chinesa por minério de ferro. Também foram nomeados Marcelo Bacchi, ex-empregado da Suzano Celulose, como novo CFO, cargo que era ocupado por Pimenta, antes de se tornar o CEO, o diretor executivo. E uma nova vice-presidência é ocupada agora por Kátia Porto, ela que foi empregada do Carrefour para a área de pessoas. A Microsoft tem novos comandos no Brasil e na América Latina. Intercimente e Mover pedem recuperação judicial. Agora vamos para as páginas internas do jornal Folha de São Paulo. E nos artigos, nos editoriais de hoje, o primeiro assunto abordado é: Supremo não deveria incentivar censura na internet. Julgamento de artigo do Marco Civil da internet tende a invadir prerrogativa do Congresso Nacional e tornar provedores mais propensos a retirar conteúdos do ar, em um novo passo para cercear a liberdade de expressão no país. Segundo editorial, o PIB perde a corrida para a dívida pública. Mesmo com crescimento econômico acima do esperado, deterioração do orçamento sob Lula pressiona dólar, inflação e juros. Quanto mais demorarem os ajustes inevitáveis, mais dolorosos eles serão. Agora para as páginas de política da Folha de São Paulo. A primeira matéria diz: tensão com o Congresso persiste após o Supremo Tribunal Federal liberar emendas parlamentares e governo age para apaziguar. Lideranças do Legislativo pressionam pela liberação de repasses sem respeitar regras impostas pelo Supremo e governo promete recurso. Aqui tem um informe publicitário, carta aberta ao governo do estado de São Paulo, que é assinada por várias empresas, a Interfarma, a ABS, o Sindus Farma, Coalizão Saúde, todas empresas na área de saúde. O primeiro parágrafo diz: as entidades abaixo designadas, setores essenciais para o bem-estar e a saúde da população brasileira, dirigem-se a Vossa Excelência para expressar preocupação
com a eventual revogação da isenção de ICMS para dispositivos médicos prevista nos convênios ICMS 01/99 e 126/10. Ainda nas páginas de política, a ONG, Organização Não Governamental, investigada, recebe 90 milhões de reais de emendas parlamentares e tem suspeita de sobrepreço. Associação ou organização não governamental, alvo da Controladoria Geral da União, paga 35 mil em aluguel de computador para campeonato de games, que é esses jogos eletrônicos. 11 vezes o valor de compra do equipamento. Entidade nega irregularidade. Como é que é o nome dessa ONG? Uma ONG com breve histórico de atuação em Anápolis, Goiás, recebeu mais de 90 milhões de reais em 26 emendas parlamentares nos últimos 3 anos para ações que vão de competições de jogos eletrônicos em 10 estados a controle de zoonoses no Acre. Nas ações de games, maior foco da entidade com o uso de emendas, de dinheiro das emendas parlamentares, boa parte dos recursos é atribuída a aluguéis de computadores com um valor equivalente a 11 vezes o preço do equipamento, segundo documentos oficiais obtidos pela Folha de São Paulo. A ONG ainda usa cerca de 40% das emendas dos deputados em festas de abertura ou encerramento. E o que ONG é essa? É a Associação Moriá, é comandada por militares e ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro. Ela está entre as 10 ONGs na mira de um relatório da CGU, da Controladoria Geral da União. É por conta desse tipo de denúncia que a Folha de São Paulo faz que o Supremo Tribunal Federal exige que as emendas parlamentares sejam transparentes, que elas saibam onde é que elas saíram, para onde é que elas foram, essas emendas, esse dinheiro, e onde esse dinheiro foi aplicado. Aqui é a matéria da Folha. Essa ONG, que é a Associação Moriá, ela que é lá de Anápolis, recebeu 90 milhões de verbas públicas através dos deputados. E está investido dinheiro em jogos digitais, jogos online, os games. Diz ainda aqui a matéria, 37 milhões de reais foram destinados pela bancada do Distrito Federal para essa Associação Moriá. 4.500 reais é o custo médio identificado no mercado pela CGU, Controladoria Geral da União, para cada uma das máquinas que o plano de trabalho da ONG Moriá aponta ter pago 35 mil a unidade. A ONG paga 35 mil para cada computador. Isso é aluguel. E a CGU encontrou o mesmo equipamento por R$ 4.500. 6,7 milhões de reais foi o valor do convênio firmado pela Associação Moriá com o Ministério da Saúde
em 2023, ano passado, para monitorar e controlar vetores de arbovírus em cidades lá do Acre. A ONG fica em Anápolis, Goiás. E ela recebeu esse dinheiro, R$6.700.000, para monitorar arbovírus em cidades do Acre. Ministros de Lula são exonerados para voltar ao Congresso e indicar emendas. Ministros do governo Lula, que são parlamentares, deputados e senadores, eleitos, foram exonerados nesta terça-feira, ontem, para voltar ao Congresso Nacional durante a temporada de discussões orçamentárias e indicação de emendas para as suas bases. Tiveram suas exonerações publicadas no Diário Oficial da União os ministros do Esporte, o André Fufuca, ele que é do PP do Maranhão, o da Agricultura, o Carlos Fávoro, ele que é do PSD do Mato Grosso, e o ministro do Turismo, Celso Sabino, que é do partido União Brasil do Pará. A exoneração de ministros para voltarem ao Congresso Nacional é uma situação recorrente no fim do ano, quando se aproximam as discussões referentes ao orçamento. O objetivo é para que eles possam indicar emendas para os seus emendas parlamentares ao orçamento da União, portanto ao orçamento do próximo ano, de 2025, para os seus redutos eleitorais. A assessoria do ministro Celso Sabino mandou uma nota para a Folha de São Paulo que diz o seguinte: Celso Sabino solicitou a exoneração temporária do cargo de ministro do Turismo para reassumir o cargo de deputado federal, para assim permitir sua participação em importantes debates e votações no Congresso Nacional, bem como, especialmente, para cumprir seu dever, no que tange à indicação das emendas parlamentares para o Orçamento Geral da União de 2025. Ainda sobre política, na Folha de São Paulo, suposta relação de general com Alexandre de Moraes reabre crise entre o Exército e bolsonaristas. Aliados de general, que é chamado em mensagens de WhatsApp de informante do ministro Alexandre de Moraes, defendem atuação junto ao TSE nas eleições. Tarcísio, da maior honraria do estado de São Paulo, a irmã do presidente da Argentina, Javier Milei. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, encontra-se na segunda-feira com a secretária-geral da presidência da Argentina, a Karina Milei, a quem concedeu o título Ordem do Ipiranga para a irmã do presidente da Argentina. Big Techs fazem uma ofensiva em meio a julgamento no STF que afeta redes. As empresas Meta e Google se posicionam sobre o Marco Civil da Internet e defendem suas políticas de moderação. Ex-mulher do autor de atentado em Brasília tentou colocar fogo na sede do Supremo Tribunal Federal. A ex-mulher do Vanderlei morre 2 semanas depois de ter colocado fogo em casa.
Morreu nesta terça-feira Daiane Dias, ex-mulher de Francisco Vanderlei, autor de atentado com explosivos em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes autoriza a ida do ex-presidente Bolsonaro a velório da mãe de Valdemar Costa Neto, que é o presidente nacional do PL, mas depois que o Alexandre de Moraes concedeu a permissão para que ele fosse ao velório, o ex-presidente desistiu de prestar essa homenagem póstuma à mãe do Valdemar da Costa Neto. Diz assim a matéria: o ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, autorizou a ida de Jair Bolsonaro ao velório e enterro da mãe de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. Os dois, tanto Valdemar como o Bolsonaro, estão proibidos de se falar desde fevereiro, quando Moraes vetou a comunicação entre os investigados na operação que apura tentativa de golpe de Estado em 2022. A mãe de Valdemar morreu nesta terça-feira, dia 3. Apesar da decisão favorável, o ex-presidente não foi ao velório e nem foi ao enterro. Interlocutores disseram que a aprovação, a permissão para ele ir, chegou tarde demais. Investigação sobre venda de sentenças leva empresa a tentar anular decisões. Defesa afirma que mensagens apontam indiscutível quebra da imparcialidade em julgamento no Superior Tribunal de Justiça. E aqui, esta foto é a sala de sessões do STJ. A OAB de São Paulo proíbe advogados de fazer participação frequente no rádio. Economia cresce menos no terceiro trimestre, mas investimentos e consumo ainda mostram força. É a primeira matéria do caderno Mercado da Folha de São Paulo. Previsão de economia com mínimo sobe 15 bilhões de reais. Analistas preveem aceleração nos juros e aposta em alta de 0,75 ponto ganha força. PEC, proposta de emenda constitucional, dá poder ao governo para congelar gasto preventivamente a fim de cumprir o centro da meta fiscal. Artigo incluído em texto revoga 2 dispositivos da Constituição que obrigam a execução dos programas previstos no orçamento. Estados Unidos gastam mais com juros da dívida do que com a defesa do país pela primeira vez. Impérios caíram seguindo essa tendência, vista como sinal de decadência, alerta a IIF. Espécie de Febraban global, Brasil é citado negativamente por alta na dívida. A Comissão de Valores Monetários absorve Real por divulgação irregular de dados das lojas americanas. O ex-diretor João Guerra é punido com multa de R$340 mil. O processo é o primeiro na comissão envolvendo a crise na varejista, nas lojas americanas. A Comissão de Valores Mobiliários absolveu na tarde de ontem, terça-feira, o Sérgio Rial, ex-diretor-presidente das lojas americanas,
por divulgação irregular de informações sobre a crise na varejista e puniu João Guerra, ex-diretor de Relações com Investidores, com multa de 340 mil. A Folha de São Paulo, o texto chama essa situação de crise, mas o que houve mesmo nas lojas americanas foi corrupção grande. As lojas maquiaram os balancetes e causando prejuízo aos acionistas, né? Quando é na área de política, chama-se muito corrupção, desvio de dinheiro. Quando é na área comercial, é uma crise, não se fala em corrupção. Pessoas com deficiência são só 1,4% dos servidores públicos federais. Ainda na área de mercado, a AGEA mira privatização da Copasa e vê IPO saindo mais cedo que tarde. Revolução nos games. O PlayStation surgiu há 30 anos a partir de traição. A marca veio após Nintendo escantear a Sony e fazer acordo com a Philips. No Brasil, jogos piratas impulsionaram popularidade do console, que virou sinônimo de videogame. Bolsonaristas brecam projeto de lei de inteligência artificial no Senado. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, rejeita recurso da empresa Térnio sobre Usiminas, em vitória da CSN. 38% dos donos de elétricos no país avaliam voltar a usar o carro a combustão. 38%, então, não estão satisfeitos depois que compraram carros elétricos e estão desistindo do automóvel para voltar a usar o carro a combustão. A empresa Carrefour, rede de supermercados, inicia processo para vender 64 lojas do antigo Big. Projeto que regulamenta a produção de bioinsumos vai para a sanção presidencial. A empresa Cargill planeja demitir cerca de 8 mil funcionários em todo o mundo. O Banco Itaú demite diretor de marketing que liderou campanha dos 100 anos. Itaú libera negociação de Bitcoin e Ethereum para todo cliente. Caderno de Mundo, as páginas internacionais da Folha de São Paulo, primeira matéria. Presidente da Coreia do Sul decreta lei marcial e mobiliza exército, mas recua após pressão. O Yoon Suk-yeol tentou suspender liberdades políticas e mandou militares invadirem o prédio da Assembleia Nacional. Medida acabou anulada após reação de deputados opositores que falam em tentativa de golpe de Estado. Guerra civil na Síria se amplia com nova frente de combate no leste. Regime Assad ataca hospitais em áreas rebeldes, afirmam ativistas. A OTAN deixa plano de adesão da Ucrânia de lado e frustra o presidente Zelensky, presidente da Ucrânia. A Argentina anuncia reforma migratória que pode afetar cidadãos brasileiros que moram
no país. O governo Milei prevê que universidades públicas e atendimentos de saúde deixam de ser gratuitos para estrangeiros não residentes no país. E esta foto é o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em visita a Angola para tentar fazer frente à China na África. O presidente dos Estados Unidos encontrou com o líder de Angola, o João Lourenço, ontem, terça-feira, no Palácio Presidencial, em Luanda. Eles discutiram questões como cooperação comercial e defesa. Mas o governo Joe Biden está no finalmente. No dia 20 de janeiro do próximo ano, o novo presidente eleito, Donald Trump, toma posse. E esta é a última viagem de Joe Biden ao exterior. As páginas de cotidiano da Folha de São Paulo. Policial militar arremessa homem de ponte em São Paulo. Após o vídeo vir à tona, 13 policiais são afastados. Eita que a ponte de onde o policial arremessou aquele jovem lá em São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo diz que repudia a conduta ilegal dos agentes e que um inquérito militar foi aberto. Testemunhas relatam ferimento na cabeça da vítima e corporação afirma que ela está viva. Ponte sobre o córrego na zona sul de São Paulo, de onde jovem foi jogado por policial militar. E realmente o jovem escapou, muito ferido, mas escapou. Porque ontem mesmo o pai do jovem já dava entrevista aos telejornais ontem à noite, lamentando a postura da Polícia Militar de São Paulo. Uma opinião sobre o assunto escrito pelo Tiago Amparo diz o seguinte: o horror na Polícia Militar Paulista não é caso isolado. Derrite, que é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, criou sensação de impunidade na PM de São Paulo, avaliam policiais. Perfil e declarações de secretário prejudicaram disciplina da tropa, afirmam agentes. Foi um erro emocional, afirma o chefe da Polícia Militar de São Paulo sobre policial que arremessou homem de ponte. Coronel Cássio Araújo de Freitas avalia caso como bastante preocupante e diz que mortes por agentes subiram porque as ações foram intensificadas. Sob pressão, o governador Tarcísio de Freitas diz que suspeito não está à altura de usar farda da PM. Secretário de Segurança Pública de São Paulo avalia agressões e mortes como casos isolados e o que, para especialistas, reforça conduta adotada pela corporação. Acusado de espancar mulher é considerado inimputável por distúrbio no sono, diz decisão de juiz. Integrantes da Mancha são presos por emboscada a cruzeirenses. Página de ciência da Folha de São Paulo. Código de barras, progresso ou maldição. Página de esportes. Com quase 80% de chance de título,
Vitória do Botafogo pode ser definida nesta quarta-feira. Placar do jogo entre o Alvinegro e o Internacional e do duelo entre Cruzeiro e Palmeiras devem definir o Campeonato Brasileiro de 2024 antecipadamente. Rio e Niterói se juntam em disputa contra São Paulo para sediar o PAN. Na folha corrida, a foto é da Guarda Real Tailandesa que se prepara para desfilar em comemoração do 72º aniversário do rei do país. Parada militar para o rei Varijanlongkorn e cerimônia de juramento são as primeiras em 16 anos a serem realizadas no Palácio do Site, em Bangkok. A capa do Caderno Ilustrada é com esta pintura, Uma Aprendiz. A escritora Clarice Lispector mostra sua intimidade criativa em livros reeditados agora, um de cartas com o amigo Fernando Sabino e outro de entrevistas que ela fez com artistas famosos. E essa foto é Retrato de Clarice Lispector, é um quadro pintado por Giorgio de Chérico em 1945. E esta pintura é do acervo de Paulo Gurgel Valente. Cartas entre Clarice Lispector e Fernando Sabino mostram dois escritores em busca de seus estilos. Livro reúne correspondências trocadas entre 1946 e 1969 que atravessaram o Oceano Atlântico entre Berna e Nova York, onde os escritores viviam, e revela como os amigos irromperam na literatura brasileira na época. Clarice Lispector lançava isca e pescava o indizível de famosos que entrevistava. Renato Borghi revê Zé Celso, Oswald de Andrade e Lina Bonardi em nova peça teatral. Maurício Kubrusli volta à TV em um documentário íntimo após diagnóstico de demência. Na página Equilíbrio, a matéria é: você não precisa cortar o vínculo ao colocar ponto final em um namoro. Pegue leve e tenha menos expectativa com os filhos, defende Filipa Perry. Folha testa hidratantes e regeneradores labiais com custo entre R$ 15 e R$ 229. Para a médica, uma morte bonita é a que faz sentido. Primeira nota da coluna do Estadão de hoje, a coluna que é escrita pela jornalista Rosiane Kennedy, diz o seguinte: Lula esvazia a Anatel e passa a chave do cofre de leilões de 5G de internet a ministro Juscelino Filho. O presidente Lula deu um presente de Natal antecipado ao ministro Juscelino Filho das Comunicações. Em decreto assinado esta semana, passou ao ministro, que é ligado ao grupo do Centrão, o controle sobre recursos provenientes de leilões de radiofrequência. A pasta fica com o poder para definir, inclusive, saldos
remanescentes e vai controlar o dinheiro oriundo do leilão dos 5G em um dos mais cobiçados da esplanada dos ministérios. Em 2021, durante a gestão Bolsonaro, essa venda rendeu 3,1 bilhões de reais para o governo. A verba era destinada principalmente a projetos para levar e reforçar a conexão de internet em escolas públicas. Até então, a gestão desses recursos cabia à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Procurado, o Ministério das Comunicações não respondeu se haverá mudança no uso dos recursos. A Anatel disse à coluna do Estadão que está analisando as consequências do decreto presidencial. A agência também informou que aguarda a publicação de novas regras para o caso. Outra nota da coluna do Estadão. O governo Lula iniciou ontem uma corrida para liberar recursos represados em 2024. Em ofício enviado ao secretário do Tesouro, o Rogério Ceron, e obtido pela coluna do Estadão, o Palácio do Planalto solicitou autorização para envio de 7,8 bilhões de reais em emendas parlamentares individuais e em emendas de bancada estadual, a maioria na área da saúde. Deputados e senadores que integram a Comissão Mista de Orçamento esperam que toda a verba esteja liberada até sexta-feira próxima, dia 6. Nos bastidores, avaliaram que a boa vontade do governo. A medida tende a reduzir o clima hostil no Congresso após o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, autorizar o pagamento de emendas com regras mais rígidas de transparência. Apesar da insatisfação com as condições determinadas por Flávio Dino para desbloqueio das emendas parlamentares, a cúpula do Congresso está resignada. Lideranças influentes admitiram à coluna do Estadão que estão de mãos atadas. É preciso adaptar-se às novas regras e seguir a vida. E as novas regras são essas cobradas ou impostas pelo Supremo, que haja transparência na liberação desse dinheiro, que é dinheiro do orçamento, liberadas via emendas parlamentares dos deputados federais e dos senadores. Nós lemos nas páginas internas da Folha de São Paulo aquele caso daquela ONG, Associação Moriá de Anápolis. Veja o quanto de dinheiro essa associação recebeu para bancar jogos, games, jogos online, jogos digitais. Não é? Ninguém sabe quem levou esse dinheiro. Como é que o Tribunal de Contas vai investigar? Por que essa ONG investiu dinheiro em jogos, em games? Por que o dinheiro foi aplicado nisso? É isso que o Supremo está batendo e está obrigando ao Congresso Nacional a dar mais transparência a esses recursos de emendas parlamentares que são liberadas via Congresso Nacional. Página de editoriais do Estadão de hoje. Primeiro editorial. Esperteza demais come o dono. O Congresso bem que tentou fazer o país de tolo ao aprovar uma lei que nem de longe resolve a falta de transparência na distribuição de emendas parlamentares. Mas o STF freou a malandragem.
Segundo o editorial, Biden se iguala a Trump. Ao usar o seu poder presidencial para livrar seu filho Hunter da justiça norte-americana, o presidente Biden rebaixa a democracia americana, exatamente o que os democratas acusam Trump de fazer. Páginas de política do Estadão. Primeira matéria é uma entrevista com o advogado Paulo Amador da Cunha Bueno. O advogado foi contratado pelo ex-presidente Bolsonaro para fazer a sua defesa junto ao Supremo Tribunal e aos tribunais superiores. E nessa entrevista, o Paulo da Cunha Bueno diz: investigação é uma narrativa contaminada pelo viés político. Ele chama a investigação da Polícia Federal. O advogado de Bolsonaro critica inquérito da PF e cobra a saída de Alexandre de Moraes da relatoria do caso. O advogado criminalista é doutor e mestre em Direito Penal pela PUC São Paulo, onde também atua como professor. Ele tem 50 anos e deu essa entrevista aqui exclusiva para o Estadão. Operação contra golpe. Por apoio afetivo à família, general pediu transferência de prisão. Preso pela Polícia Federal, o general Mário Fernandes solicitou em audiência de custódia a troca de presídio do Rio de Janeiro para Brasília, onde mora a sua família. Ex-mulher de homem-bomba morre após incêndio. Polícia Federal encontra diálogos de lobista com um assessor do desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Em meio às investigações da Operação Cisames, a Polícia Federal encontrou diálogos entre um suposto lobista de sentenças e o assessor de um desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que citam uma contabilidade. Em uma conversa, o advogado Rodrigo Vestiato da Silveira, assessor do desembargador Sebastião de Moraes Filho, afastado sob suspeita de vender decisões judiciais dele, segundo a PF, faz uma conta. Ele diz: 60 é o chefe, 20 é menino, 42 imposto. Sobra 127 para a gente. Os investigadores suspeitam que a mensagem pode se referir a pagamento de propina. 60 para o chefe, 20 para o menino, 42 imposto, sobra 127 para a gente. Moraes Filho, que é o Sebastião de Moraes Filho, desembargador, é alvo de operação aberta no último dia 26, no encalço de Andresson Gonçalves, suspeito de atuar como lobista de sentenças e preso por ordem do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal. Quando foi afastado das funções em agosto, o desembargador reagiu enfaticamente. Ele disse que, abre aspas, nunca teve sua ficha funcional maculada em quase 40 anos de atividade, fecha aspas. Maculada é manchada. O Estadão buscou contato com o Rodrigo Vestiato, mas não havia obtido resposta até a noite de ontem, quando do fechamento da edição impressa do jornal Estadão.
o Anderson é apontado como o chefe de um verdadeiro e ousado comércio de sentenças judiciais que teria chegado a gabinetes de ministros do Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Fechato também foi alvo da operação. Sua casa foi vasculhada por policiais federais. Ele está sob monitoramento eletrônico de tornozeleira, teve de entregar o passaporte, está proibido de acessar prédios do judiciário e sofreu bloqueio de bens de até R$500 mil. O diálogo destacado pela Polícia Federal ao pedir a abertura da Operação Cisames ocorreu entre Fechato e o advogado Roberto Zambierri. Esse advogado foi morto já, numa emboscada, o Roberto. Apontado pelas investigações como lobista dos tribunais, Zambierri foi assassinado a tiros em dezembro do ano passado, na frente de seu escritório na cidade de Cuiabá. Vídeo da Marinha gera críticas e mal-estar no PT e no Planalto. Em falas reservadas, ministros viram na gravação que rebate críticas de privilégios nas Forças Armadas como um desastre. A peça mostra fuzileiro naval muito parecido com o ministro Fernando Haddad. Veja aqui a foto. A Marinha diz que a peça publicitária não foi ataque a corte de gastos nas Forças Armadas. A nota enviada pela Marinha para o Estadão. A peça publicitária não visa dirigir eventual crítica ao conjunto de medidas relacionadas ao ajuste fiscal. Fecha aspas, diz nota da Marinha. Nas páginas internacionais do Estadão, primeira matéria sobre a tentativa de golpe de Estado na Coreia do Sul. Presidente da Coreia do Sul decreta lei marcial e recua após onda de protestos. Militares chegaram a cercar o parlamento, que lá chama Assembleia Nacional, que rejeitou o decreto do presidente Yoon Suk-yeol. Milhares de manifestantes foram às ruas de Seul exigindo renúncia do governo. E aqui a foto da polícia lá na porta da Assembleia Nacional. Crise sul-coreana testa governo Biden e uma aliança-chave dos Estados Unidos na Ásia. São duas páginas com o mesmo assunto. O Messias, o presidente Yoon Suk-yeol, da Coreia do Sul, o Estadão diz que ele é o Messias que prometeu livrar o país de todo o mal. Ex-promotor de justiça, lançou sua carreira política investigando casos de corrupção, mas acabou envolvido em esquemas e escândalos próprios. Nas páginas de Metrópole do Estadão, que é as páginas com notícias do Brasil, a primeira matéria é sobre aquele caso da Polícia Militar de São Paulo. 13 PMs são afastados em São Paulo após homem ser jogado de ponte. O caso ocorreu na zona sul da capital. Ministério Público vê a ação como inadmissível e secretário promete punição severa. O comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo disse o seguinte: tenho 34 anos de serviço e não tinha visto algo parecido com isso, afirma o coronel Cássio de Freitas. Foi que o
o governador Tarcísio de Freitas disse, através de um vídeo nas redes sociais, ele disse: evidentemente não está à altura de usar essa farda. Isso dirigindo-se ao policial que jogou o jovem da ponte. Sequência de casos de violência policial em São Paulo coincide com a maior letalidade em 4 anos. Estatística: 496 pessoas foram mortas pela Polícia Militar Paulista somente entre janeiro e setembro deste ano, de 2024. O maior número desde 2020, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O suspeito se tornou vítima e sobreviveu. E o suspeito, ele estava sendo perseguido, ele estava numa moto, sendo perseguido, foi alcançado pelos policiais e, de um determinado momento, alguém filmou, o policial joga esse jovem de cima da ponte. E depois que o vídeo viralizou, aí o escândalo se espalhou pelo Brasil e o governo de São Paulo teve que se pronunciar para a sociedade. Programas de pós-graduação terão incentivo para encurtar o tempo até a titulação. Programa cujo aluno possa passar mais rápido do mestrado para o doutorado ganhará uma bolsa, diz o presidente da CAPES. Em 5 anos, tempo para atender emergências da Enel aumentou 3 horas. É uma matéria mostrando a ineficiência da Enel, que é a distribuidora de energia elétrica em São Paulo. É a mesma empresa que opera o sistema aqui no Ceará. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o número de equipes da empresa é insuficiente para fazer o atendimento. A concessionária prevê contratar 1,2 mil funcionários, mas essa promessa aí veio desde aquele apagão que houve em São Paulo por conta das chuvas. E até agora, como se vê, está aumentando o tempo de atendimento. A concessionária demorava, em média, 9 horas e 13 minutos para atender a um incidente e agora a demora é de 12 horas e 21 minutos para dar resposta aos chamados dos clientes, isso lá em São Paulo. No limite, o aeroporto de Congonhas fica vulnerável a atrasos e cancelamentos com chuvas. Página de esportes do Estadão. Palmeiras joga suas últimas fichas na luta pelo título. O Alviverde torce contra o Botafogo enquanto visita o Cruzeiro em Belo Horizonte. Time precisa vencer para seguir sonhando com o tricampeonato. São Paulo busca o 5º lugar para aumentar prêmio. Corinthians vence mais uma e fica perto da Libertadores. Com 2 gols do Memphis Depay e um de Yuri Alberto, o time conquista a 8ª vitória consecutiva ao bater o Bahia por 3-0. Lista de credores do clube tem Cássio e outros ídolos. Caderno de Economia e Negócios do Estadão, primeira matéria
é o assunto que é manchete do jornal de hoje, não só do Estadão, mas de vários jornais do país. É a atividade econômica em alta. Puxado por serviços e indústria, o PIB avança 0,9% no terceiro trimestre deste ano. Resultado fica acima do previsto e reforça entre analistas a avaliação de que a economia tem crescimento além de sua capacidade, pressionando inflação e juros. Para economistas, a alta pressiona a inflação e juros terão de subir ainda mais. Economistas veem o país crescendo acima de seu potencial, o que deve levar o Banco Central a apertar ainda mais a política monetária, a política de juros. O Estadão traz no seu caderno Economia e Negócios uma entrevista com o economista Caio Megali. A alta de 1 ponto na Selic pode fazer sentido. Para o economista, que é da XP, o câmbio desvalorizado, PIB e inflação podem fazer Banco Central tomar atitude mais enérgica. O país cresce acima do seu potencial e os efeitos disso podem custar caro. Temos líderes pensando como no século XX. A frase é de Roberto Cablin. Ele é ambientalista, empresário e cofundador da ONG SOS Mata Atlântica. Para o ambientalista, é preciso superar diferenças ideológicas para liderar a bioeconomia no mundo. Ainda não entendemos o tamanho desse tesouro, diz Roberto Cablin. Críticas a medidas e emendas parlamentares emperram votação de pacote de corte de gastos no Congresso Nacional. É uma matéria que diz respeito à política e também à economia. O governo tenta colocar propostas em votação ainda nesta semana, mas enfrenta questionamentos na Câmara. O governo tenta iniciar a votação do pacote de contenção de gastos ainda nesta semana na Câmara Federal, mas enfrenta alguns movimentos no Congresso que dificultam a aprovação dos projetos de forma acelerada, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia negociado com a cúpula do Legislativo. E a cúpula do Legislativo são os presidentes Arthur Lira, da Câmara Federal, e Rodrigo Pacheco, do Senado Federal. Ontem, o governo tentou aprovar o regime de urgência, um pedido de regime de urgência para essa matéria, mas não obteve votos suficientes para aprovação. Dólar alto reflete ruído sobre ajuste, diz Rogério Seron, que é o secretário do Tesouro Nacional. AgroGalaxy privilegia credor parceiro em plano. A Justiça. Empresa evita venda imediata de ativos. Para compra de shoppings da Brookfield, o Iguatemi negocia empréstimo ponte. Isso do Iguatemi de São Paulo. Ele está querendo comprar os shoppings da Brookfield. E para comprar, vai pedir dinheiro emprestado. Intersemente faz pedido de recuperação à Justiça, recuperação judicial. Xerife que encarou Big Techs vai sair de cena. Caderno de Cultura e Comportamento. É uma entrevista com sobre o uso da música certa para vender mais. A música certa ajuda a vender? A ciência diz que sim. E essa matéria
do C2, que é Cultura e Comportamento, diz que estudos comprovam que o som ambiente na loja ou num bar pode influenciar na disposição de um cliente para comprar ou não um produto. Filme é grito de revolta por trás das imagens de aparência cômica. E o filme é O Clube das Mulheres de Negócios. Vai além das questões de gênero e ainda funciona como metáfora da sociedade brasileira. É o que diz Luiz Zanin Orotil em análise, numa análise sobre o filme Clube das Mulheres de Negócios. Rússia encolhe e Putin culpa ideologia. Boas opções de restaurantes em São Paulo para confraternização de fim de ano. Primeira matéria do Jornal do Carro, que é o jornal de veículos do Estadão, desta quarta-feira, dizendo que na linha 2025, o Nivus, que é o veículo da Volkswagen, mantém virtudes, ganha tapa no visual e também nos equipamentos. O Jaguar, ou a Jaguar, a empresa Jaguar, revela primeiro carro de sua nova fase 100% elétrica. No caderno Mobilidade, é uma matéria sobre a fabricação de motos. A Honda CG 160, modelo 2025, fica mais segura e moderna para se manter na liderança. Aceleramos a Titan, versão topo de linha da motocicleta mais vendida no Brasil, que traz freio a disco nas duas rodas, suspensões robustas e sistema ABS. O custo dela, R$ 19.230. É a modelo 2025 Honda CG 160. Vendas de médias crescem 25% e setor aposta em mais lançamentos. Com modelos centenários, mostra num farol. Santander conta a história da motocicleta. Nas páginas internas do jornal O Globo, nas páginas de editoriais, o primeiro trata do seguinte assunto: aquecimento da economia exige toda a cautela. O PIB, o Produto Interno Bruto, deve ser celebrado, o aumento, o crescimento, mas sem deter expansão da dívida pública, crescimento será insustentável. Segundo o editorial do Globo, Supremo estabelece critério razoável para liberar emendas parlamentares. Isso é o Supremo Tribunal Federal. Decisão apoiada pelo plenário do STF tenta disciplinar o uso de recursos e exige o mínimo, transparência. Agora vamos para as páginas de política do jornal Globo. Primeira matéria: democracia sob ataque. Reflexo da trama. O indiciamento pela Polícia Federal de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, que é o partido de Bolsonaro, aumenta a pressão para aliança com o centro, com os partidos de centro e moderar discursos. E aqui a foto de Jair Bolsonaro com a mão na boca, olhando atentamente aqui para o Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, que está com o dedo em riste. Sinais trocados dentro do partido. Candidatura em 2026. Enquanto a ala histórica do PL defende a construção de alianças com partidos ideologicamente de centro, sobretudo se Jair Bolsonaro
se mantiver inelegível, e ele está inelegível atualmente pela Justiça Eleitoral até 2030, o bloco bolsonarista é favorável apenas a nomes identificados com as bandeiras da direita. Discurso modulado. Integrantes do PL Raiz, avaliam que o melhor a se fazer diante do indiciamento pela PF, pela Polícia Federal, de Valdemar Costa Neto e do indiciamento de Bolsonaro é adotar um tom moderado nos discursos contra o governo, em detrimento dos enfrentamentos bélicos comuns à ala ligada ao ex-presidente Bolsonaro. Comando da legenda. O grupo moderado, o grupo raiz, tenta evitar nova ofensiva de bolsonaristas para tomar o poder da legenda do PL. Após o primeiro turno, Eduardo Bolsonaro chegou a afirmar que poderia assumir o posto de Valdemar Costa Neto, mas o presidente já disse que não sai nem por reza brava. Valdemar da Costa Neto disse que não sai da presidência do Partido Liberal, da presidência nacional do Partido Liberal, nem, ele disse, é a frase dele, nem por reza brava. Aqui na legenda da foto de Bolsonaro com Valdemar diz, pressão, Valdemar e Bolsonaro, presidente nacional e o presidente de honra do PL, foram indiciados pela Polícia Federal por trama que visava impedir a posse de Lula e de Geraldo Alckmin. Dirigente pediu anulação de votos com base em relatório falso que indicava fraude nas urnas. Mudança de regra em 2023 garante caso de Bolsonaro ser julgado na primeira turma do Supremo. Aliados de ex-presidente defendem que o julgamento seja levado para o plenário do Supremo. Para juristas, permanência no colegiado da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, atende o regimento da Corte, portanto, Alexandre de Moraes continua na relatoria do caso e o caso será julgado na primeira turma do Supremo, antes de ir para o plenário do Supremo. Aqui é a sala de reuniões da primeira turma. Sessão na primeira turma. Regra estabelece que casos como o da trama golpista sejam analisados no colegiado. Neste cenário, os ministros indicados ao STF por Bolsonaro, no caso o Nunes Marques e André Mendonça, ficam de fora da análise do caso, já que eles não são da segunda turma. De acordo com o regimento do STF, as ações penais ficam a cargo da turma integrada pelo relator. E o relator aí é o Alexandre de Moraes. E, além do relator, o Alexandre de Moraes, participam do julgamento, também compõem a primeira turma os ministros Flávio Dino, o Cristiano Zanin, a Carmen Lúcia e Luiz Fux, que já demonstraram alinhamento a Moraes em outros julgamentos. Com esta matéria, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 4 de dezembro, convidando você a continuar com a programação da TV da Transparência, porque logo mais ao meio-dia nós teremos um debate importante
sobre a violência de gênero no ambiente de trabalho. Muito obrigado por sua audiência.